Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto aqui pela NGTV. Boa noite, Janice Santos. Boa Sextou noite. mais uma vez? Sextou, boa noite, Álvaro Damini, boa noite a todos. Uma sexta-feira muito alegre, nem parece que a semana já está terminando, foi rápido. Né, Janice? Foi. Que semana rápida. Hoje tivemos reunião à tarde, fomos muito bem recebidos e eu estou cada dia mais feliz com o Contraponto. Verdade. A NGTV com um pouco mais de 2 meses de história, né, mas já marcando seu espaço também aqui na cidade. Os nossos convidados são uma verdadeira aula, Álvaro Damini. Sempre muito felizes com as pessoas que vêm até aqui para a gente conversar, porque nós temos levado também ao nosso espectador assuntos bem pertinentes. Verdade. Hoje vamos falar sobre... Vamos falar sobre o mês de combate, de conscientização e combate às hepatites virais. Inclusive, hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre isso. E depois, no próximo bloco, nós teremos também a presença de um cantor lírico aqui no estúdio, um tenor aqui da cidade de Passo Fundo. Nós vamos conhecer um pouco mais o talento dele. Tá certo. Bom, eu faço a apresentação? Por favor. Está conosco hoje a doutora Lísia Hope, ela que é médica, gastroenterologista, hepatologista e integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Está conosco, acaba de chegar de Israel, com ares de Terra Santa. Boa noite, doutora, bem-vinda ao Contraponto. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, especialmente para falar sobre um tema tão relevante e tão impactante para a saúde da população. Como a Janice falou, doutora, chegou agora à tarde, né? Então nós vamos agradecer de fato a sua presença conosco aqui, que sabemos que também o cansaço de uma viagem dessas, dissesse para nós que também está um pouquinho com sono ainda com relação a isso, né? Não deixaria jamais de prestigiar vocês e também de contemplar um tema tão relevante como é esse das hepatites, especialmente no Dia das Hepatites. Essa adoção do mês de julho tem alguma questão específica relacionada ao combate às hepatites, doutora? Não tem uma data específica que releve o mês de julho, mas é a relevância do tema e a necessidade de atentar para que a população se incorpore no manejo, não no manejo, mas como é uma doença muito silenciosa, como é uma doença que a pessoa está contagiada e ela só vai identificar o problema muito tardiamente, quando a doença já se manifesta com a disfunção do fígado, é extremamente importante que as pessoas façam a testagem, estejam atentas a situações em que possam ter se colocado em risco e poder buscar o atendimento médico e o recurso para tratamento que existe no nosso país, ele é fornecido gratuitamente pelo Estado. Álvaro Damini, 1,4 milhão de pessoas no mundo morrem por conta de doenças hepáticas. É um número bastante alto, doutora. Por que acontece isso? As pessoas tardam em buscar ajuda, nem sabem que estão doentes? Essa é a grande questão. As doenças hepáticas, via de regra, elas são silenciosas. Muitos sintomas são atribuídos, eu estou com um problema de fígado, quando na realidade o problema é gastrointestinal, um processo digestivo, por exemplo. A doença hepática em si, da grande maioria das vezes, ela não traz nenhum sintoma. No máximo, uma dor articular, um cansaço, que a pessoa não consegue nem atribuir ao problema, a gravidade do problema, que é o problema do fígado em si. Mas os sintomas eles só vão aparecer quando existe a disfunção hepática. O amarelão, muito conhecido, a barriga d'água, a alteração do nível de consciência, estes não são sinais da hepatite em si, mas sim da falha da função hepática. Então, essa que é a grande questão. E tem, além, então, a gente tem uma doença infecciosa, isso é uma doença infecciosa causada por agentes virais, e que tem um tropismo, eles têm uma preferência, à medida que a pessoa se infecta, ele vai estabelecer no fígado e lá desenvolver o seu ciclo de replicação.
Com o desenvolvimento da doença, então, vai causar a doença inflamatória, ela é uma doença viral que gera uma atividade inflamatória que passa todo esse processo totalmente desapercebido. E o corpo tenta reagir a essa agressão, causando cicatrizes no fígado. E essas cicatrizes que acontecem no fígado, elas são na tentativa de reparação, mas elas são ineficazes. E com o passar do tempo, o fígado todo fica cicatrizado. E é assim e isto é a cirrose. Então, é uma doença viral, silenciosa, inclusive quando já está estabelecida a cirrose. A pessoa pode ficar vários anos já com o processo de cirrose sem desenvolver nenhum sintoma. E tem um outro fator importante. As hepatites, elas podem, então, além de causar a doença viral, a doença crônica do fígado, elas também são causadoras de tumores de fígado. Em especial, a hepatite B, ela pode gerar uma formação de nódulos hepáticos, que são tumores primários do fígado. Isso pode acontecer com a hepatite C. É muito mais comum quando já se tem a evidência de cirrose. Então, ele é uma doença viral, ela é uma doença crônica e ela pode ser causadora de câncer. Então, olha o impacto. Então, se a gente entender que todo esse espectro ele pode gerar graus variados de adoecimento, e que em todo esse processo a pessoa não está alerta, não está atenta para o problema que já existe, a gente consegue entender este número, a gravidade e o impacto em relação à mortalidade, né? Então, é um amplo espectro de uma doença silenciosa que leva à morte. E por isso... Doutora, e essa diferença que se tem, a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, o contágio e mesmo os sintomas, eles são diferentes? É por isso que tem essa classificação? Na fase aguda da doença, é muito difícil a gente distinguir uma hepatite A de uma hepatite B, porque todas podem se manifestar da forma ictérica, né? Então, uma pessoa que começa com sintomas gerais, dores articulares, como se fosse um processo viral, um gripão, né? E por tempos variados, então, vai surgir a icterícia, né, o amarelão, e esse processo é indistinguível em todas as hepatites. A gente só vai conseguir fazer a diferenciação de qual hepatite é com a testagem sanguínea, né? Mas eles são vírus completamente diferentes, né? Então, a gente tem os 5 principais vírus das hepatites, né? A, B, C, D e E. A e a B e a E, elas têm uma forma de contágio muito semelhante, especificamente relacionado a más condições de higiene e a transmissão com águas, alimentos contaminados, né? A transmissão fecal-oral. A hepatite B, a hepatite C e a hepatite delta, elas são semelhantes porque elas podem ser transmissão parenteral, sangue contaminado, né? A hepatite B, muito mais sexualmente transmissível também, e também transmissível a partir do período perinatal, né, da mãe para o filho. Então, o que elas têm em comum é uma fase aguda, ictérica, que é igual, semelhante a todas. A forma de contaminação é completamente diferente, né? E também o comportamento diferente. A hepatite A e a hepatite E tendem a ter um curso muito mais benigno e autolimitado. A hepatite B e a hepatite C, elas são hepatites que podem, além da hepatite aguda, elas podem se tornar crônicas. E a hepatite delta é uma hepatite que a gente não tem muito na nossa região, é muito mais comum no norte do país. E ela precisa da infecção pelo vírus B para conseguir desenvolver a infecção pelo vírus delta. Então, ele é um vírus um vírus defeituoso. Ele precisa de um outro vírus para poder se manifestar. E em comum é que todos desenvolvem um ciclo replicativo. Eles vão para o fígado para poder se replicar. Doutora, qual é o sinal de alerta? O que fica como alerta para as pessoas
por mais que você tenha falado aí desses sintomas, muitos vão ficar só se baseando na questão do amarelo, né? Da pele amarela, do olho amarelo. Mas, antes disso, o que é alerta? A gente tem situações específicas, né? Então, pessoas que, em especial aquelas de hepatite B, C e delta, né? As pessoas que receberam transfusões, tatuagem, piercing, drogadição, mas esses eram sinais que a gente... sinais não, eram fatores de exposição ou situações de vulnerabilidade, como pacientes moradores de rua, os reclusos, né, em presídios, né, eram situações de vulnerabilidade para as pessoas com deficiência mental. Isto eram situações em que os médicos buscavam estas informações para fazer a testagem. Agora é diferente, porque agora todas as pessoas que têm o desejo de saber, ou que têm, a partir desta informação, eu fiz uma transfusão, né, antes de determinado período, eu quero fazer a testagem, todos eles podem ir numa unidade básica de saúde e pedir a testagem rápida, que inclusive a gente tem, por muito tempo a gente não tinha a testagem rápida para as hepatites. É um exame gratuito? É gratuito. Ele é um teste como se fosse um teste do dedinho, assim, de HGT, em que no momento em que a pessoa faz o teste, ela já tem o resultado positivo ou negativo. Então, na realidade, agora, o que a gente precisa fazer essas campanhas que estão permanentes, mas elas também têm momentos em que fazem testagens nas UBSs ou em campanhas, né, de toda a população. A ideia é rastrear mais para conseguir fazer mais diagnóstico. Álvaro, essas campanhas elas têm uma demanda grande de investimento, mas valem a pena, porque acontece esse efeito, né, maior, parece que as pessoas tomam essa consciência maior. Essa data de hoje ela é muito importante e é muito oportuna essa sua fala, essa entrevista de hoje, para conscientizar realmente as pessoas, não deixarem passar e postergar aquela dúvida. Se tem um serviço à disposição, vai lá, faz uma picadinha no dedo, já fica tranquilo. E tem possibilidade de prevenir também, né, doutora? Isso Sim. que é bem importante. Isso, a prevenção sempre, especialmente para as hepatites que a gente não tem vacina, né? A gente tem vacina para hepatite A e a gente tem vacina para hepatite B. Elas são altamente efetivas. A hepatite B, ela é fornecida já no primeiro mês de nascimento dos bebês. A hepatite A, ela agora está sendo, ela já é incorporada nas campanhas de vacinação, mas a hepatite C nós não temos nenhum tipo de vacina eficaz, né? A gente conseguiu um tratamento, um tratamento eficaz e que cura atualmente, antes de conseguir uma vacina. Né, por características específicas do vírus. Ele se transforma muito, ele faz muitos subtipos que escapam a uma vacina eficaz para todos os genótipos. Né? Então, para isso, a prevenção. Né? Então, evitar comportamento de risco, evitar compartilhamento de equipamento, evitar a drogadição. Essa é a questão. Sim, o uso de... Né, mas... no caso de acontecer, evitar o compartilhamento de equipamentos, né? Porque a gente, por exemplo, o canudinho utilizado para aspiração da cocaína, por exemplo, ele pode fazer lesões, a cocaína faz lesão na mucosa nasal, e o compartilhamento desse equipamento para aspiração da cocaína, ele pode fazer com que um indivíduo infectado infecte os outros indivíduos, né? Então, o uso do preservativo, né? A gente tem agora, raríssimo não, praticamente impossível nas transfusões de sangue, porque as pessoas são testadas, né? Então é muito segura a transfusão de sangue, mas antes da descoberta do anticorpo para testagem de hepatite C, quantas pessoas já se infectaram, né, com esse vírus, né? Agora não, agora se conhece, se testa e se evita. Eu sempre, quando falo assim em saúde, Álvaro, eu sempre tenho que deixar aquele ar de esperança para as pessoas, porque muitos podem estar assistindo e estarem passando por esse problema também, né? Existem muitas
opções hoje, inclusive transplante. E Passo Fundo está preparado para isso, para transplante de fígado, é uma referência. Então, que fique esse ar de esperança, né? Claro, a prevenção, como sempre, é o melhor remédio, mas em caso de alguém estar com essa situação, que existe tratamento. Sim, e na realidade, para todas as fases da doença, né? Então, a gente está falando da fase mais importante, da gente identificar o indivíduo que está sem saber que é doente, né? E que é o momento melhor para a gente tratar. Depois, a gente tem a possibilidade de, mesmo a pessoa tendo sido infectada, dela receber o tratamento. Então, os tratamentos que nós temos hoje, por exemplo, que eu mencionei, o tratamento da hepatite C, ele tem a gente tem um curto tempo de tratamento, 12 semanas de tratamento, com uma taxa de cura superior a 96% na maior parte das pessoas. Maravilha! E fornecido pelo governo. Pelo Sistema Único de pelo Saúde. Sistema Único de Saúde. A hepatite B também, né? E mesmo quando surge a cirrose, não são todos os que vão para transplante, né? Então, existem medidas preventivas, o acompanhamento, mesmo da questão do tumor, né? O paciente cirrótico, ele tem maior propensão a desenvolver tumor primário de fígado. A gente tem como fazer o rastreamento, o tratamento das descompensações, mas alguns já chegam tarde demais e a gente tem, então, que não existe uma máquina como na hemodiálise, né, que substitua a função do fígado pela complexidade das funções que o fígado tem. Então, a gente, em algumas situações, precisa do transplante de fígado. E nós, na nossa cidade e no Hospital São Vicente, nós temos a possibilidade de tratar todos os espectros da doença, né, inclusive o transplante, né? Muito bem, doutora Lísia Hope, obrigado por estar conosco e passar essa mensagem e essas informações tão importantes aí para os nossos espectadores. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade para compartilhar com vocês o que eu mais gosto de fazer. Que bom. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com mais atração aqui no Contraponto. Importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Para você que está nos assistindo, hoje eu quero apresentar a Planalto Associação de Benefícios. Há mais de 4 anos aqui em Passo Fundo, protegendo o seu veículo. Temos um clube de vantagens com empresas parceiras para os nossos associados. Telemedicina, você já ouviu falar? Ainda não? É uma novidade que a Planalto Benefícios vai te apresentar. Vem comigo. A telemedicina é uma realidade em todo o Brasil. Consultas online e ilimitada, com especialistas, médicos e clínicos gerais. No computador, no seu telefone, na palma da sua mão. Mais informações, consulte nas redes sociais.
conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Nós estamos de volta com a edição desta sexta-feira do Contraponto. Janice, que informações importantes a doutora Lísia nos trouxe aí sobre esse cuidado que as pessoas têm que ter com a transmissão da hepatite. Ela também tem uma didática muito boa de entrevista, muito doce, muito educada. Uma mulher sofisticada com informação. Gostei muito da entrevista com ela. Que bacana. E trazendo essa esperança. Passo Fundo como um polo também nesse sentido de poder transplantar aqueles que passam por uma situação tão grave como é cirrose ou, enfim, qualquer problema hepático. Mais uma vez, Passo Fundo despontando aí na questão da saúde. Muito bem. E nós vamos agora, Janice, falar de um outro assunto, né, de um talento local. Vamos falar sobre canto, sobre música. Nós estamos recebendo aqui conosco o Júlio Pitã. Ele é tenor, é professor de canto aqui em Passo Fundo. Vai falar um pouco sobre a atividade dele, sobre as características do canto lírico. Boa noite, obrigado pela sua presença. Muito bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bem. Como é que começou a tua história com o canto lírico, enfim, o teu gosto, e você resolver assim, isso vai se tornar, além de uma situação que é prazerosa para você, certamente, mas algo que você trabalha profissionalmente? Foi em 2013, quando eu fui pela primeira vez na oficina de música de Curitiba, com uma colega do coral PF e com a mãe dela. Nós fomos para conhecer esse evento, esse festival, que já acontecia há muitos anos, né? E aí tive aulas com o esposo da grande Neide Thomas, uma soprano muito importante aqui no Brasil, o Rio Novelo, que tinha perdido ela há pouco tempo, e com a Denise Sartori, uma outra soprano, né, lá de Curitiba, que me disse: Júlio, você tem uma voz legal, mas essa tua instabilidade da laringe não deixa definir qual é o teu tipo vocal, se você é um tenor ou um barítono, e você precisa fazer aulas. A partir dali, eu comecei a fazer aulas, a partir de 2013. Para quem não conhece o canto lírico, Janice, as vozes elas são diferenciadas, né, masculinas. Eu ia fazer essa pergunta por agora. Gentileza, então. Qual é a diferença de um e de outro? Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado. A diferença está nas notas que a pessoa canta. O tenor, ele tem um alcance de notas mais agudas, e o barítono, ele tem notas médias, né, como predominância. Já o baixo, a voz do baixo, ela alcança notas mais graves. Isso, no geral, no comum, assim, né? Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar em Moçambique em 2019 com as vozes africanas, que são incríveis. E lá a gente tem uma grande dificuldade de dar classificação vocal, porque eles têm uma extensão incrivelmente grande. Eles alcançam notas. E a que se deve isso? grandes. Será pela cultura, por desenvolver mais a voz? Eu imagino por características físicas, cultura também, porque a cultura, principalmente da dança no continente africano, a gente vê bebezinhos muito pequenos já dançando. Cria mais resistência. Com uma desenvoltura muito grande, né? Então, a gente vê que
Talvez a resistência física influencie, não vou te precisar agora porque eu não fiz uma pesquisa detalhada a respeito disso. A gente vê nos atletas, né, nos corredores, a resistência física, principalmente o pessoal do Quênia, né, os corredores. Então essa questão do canto e do corpo, ela está muito relacionada. Então eu imagino que sim, há alguns aspectos vantajosos nas vozes do pessoal que eu trabalhei lá com muito prazer. Foi muito bom. Nós conversávamos antes de iniciar o bloco, você inclusive nos dizia que participou recentemente aqui em Carazinho, né, teve um festival de música, onde quem pratica o canto lírico pode se apresentar junto com uma orquestra. Como é que foi esse festival? E você sente necessidade, por exemplo, de algo desse gênero aqui em Passo Fundo? Com certeza. Respondendo do fim para o início, sinto necessidade de algo desse tipo aqui em Passo Fundo. Inclusive, vou aproveitar para divulgar. Agora começa dia 31 o Festival de Coros de Passo Fundo, que vai estar com uma programação excelente, magnífica, assim, de coros de Passo Fundo muito bons. Tive o prazer de participar de alguns coros aqui, hoje em dia não faço mais parte, mas recomendo a todos que participem e vejam a programação. Imagino que são todas atividades gratuitas, vale a pena conferir nas redes sociais. Lá em Carazinho foi uma experiência assim, de 4 dias, né, de imersão dentro da música erudita, da música clássica, do canto lírico. Tive aulas com um professor, um barítono, que atualmente reside em Curitiba há uns 12 anos. Ele é um austríaco chamado Norbert Steidl, que fiquei bem feliz porque ele elogiou o meu alemão. Ele é austríaco, o austríaco fala alemão, né? Apesar de ser o dialeto, ele falou, teu alemão está quase sem sotaque. Muito bem, parabéns. Eu fiquei assim, vou investir mais no alemão, né? Eu já tenho uma coisa que eu faço bem dentro do canto lírico. Fiquei bem feliz com o feedback dele. Nós cantamos no concerto de encerramento lá, com o coro de câmara, né? A capela, sem acompanhamento instrumental, e também no grande coro junto com a orquestra, né? Foi apresentada a Fantasia Coral, que no Festival de Música de Santa Catarina, em 2016, eu cheguei a fazer o solo de tenor 1. Dessa vez eu cantei junto com o grande coro, foi magnífico como sempre. Assim, a Fantasia Coral de Beethoven é uma música bem empolgante, né? Tem solo de piano desde o início, aí chega numa parte que começa a entrar a orquestra e no final o coro junto, assim, né? Apoteótico o final, muito legal. Nós tivemos a oportunidade de apreciar recentemente uma apresentação da Orquestra de Carazinho, né, embora não fosse só instrumental, mas como cativa a gente, né, esse tipo de... Porque quando tem a explicação antes, a gente consegue entender melhor. É algo bastante novo, essa parte, né, para a gente, para mim pelo menos. E quando eles explicaram sobre as 4 estações, para mim ficou mais claro, né, enfim, foi muito especial realmente. E ele estava lá. Eu cumprimentei o Júlio depois do espetáculo e aí veio o contato agora para a entrevista. O maestro Fernando Cordello, ele é muito didático nos concertos dele. Ele explica bastante, contextualiza, conta histórias, faz piadas, deixa o pessoal bem à vontade, assim, chama o público para junto da orquestra. Isso é um grande diferencial. Na que verdade, eu você precisa de alguma forma popularizar isso, né? Se as pessoas não conhecem, é difícil você apreciar uma coisa que você não conhece. Justamente. Falando sobre essa questão, você é professor também, o que dá para identificar em alguém que daqui a pouco tem interesse em... Porque às vezes a pessoa pode gostar do canto, mas ela não tem necessariamente aquela tonalidade de voz para ser um baixo, né? Para ser um tenor. Consegue se trabalhar isso? Como é que você identifica, por exemplo, nos alunos que você recebe essa questão e como é que é a preparação deles? Depende muito do que a pessoa está buscando, né? Se a pessoa ela quer cantar apenas por hobby, por uma satisfação pessoal, ou se ela quer ser um cantor, uma cantora profissional, né? Então a gente começa partindo daquilo que a pessoa apresenta, do nível técnico que a pessoa está, e desenvolve um trabalho baseado nos interesses da pessoa, né? É muito direcionado o trabalho, pelo menos da forma como eu trabalho, como professor particular de canto. Inclusive, agora, último dia 16, em Erechim, eu ministrei uma oficina de canto em parceria com o maestro Gleison Oshekowski, que ele é formado pela UPF, tem já uma trajetória aqui com coros e orquestras na região do Alto Uruguai. Ele está com a Orquestra de Câmara do Alto Uruguai, agora que eu pude fazer uma apresentação nesse mesmo dia 16, de manhã oficina de canto e à noite lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Apresentei com outro belíssimo terno da Dom Juan Modaomi, que está de aniversário amanhã, inclusive, e agradeço por este outro terno que estou usando, pela nossa parceria. E o maestro Gleison, ele vem fazendo um trabalho bem legal já em 2019,
eu consegui, através da Escola de Belas Artes, fazer essa mesma oficina. Então, essa foi a 2ª edição. E a gente vê os talentos das pessoas, assim, que tinha um rapaz lá, na verdade, um professor lá, de outra área, que tocou violão e cantou, assim, muito bem na música popular. Ele entende muito bem, inclusive dá aulas de canto também. E outras pessoas de diversas áreas, né? As pessoas com mais idade, com menos idade, né? A gente explicando ali o que podia ser servir de auxílio, né, para o canto daquela pessoa, conforme a música que a pessoa estava apresentando, né. Teve um rapaz que ele precisava um pouquinho mais da questão do corpo, né, do apoio, pedi para ele se abaixar um pouquinho, corrigir a questão da postura aqui do pescoço, segurei, estava com a mão gelada, né, coloquei na testa quente dele, inclusive eu fiquei com calor depois, porque o esforço que ele estava fazendo do corpo para preservar o trato vocal. Então eu trabalho muito com essa questão de preservar a saúde vocal, né, para que a voz dure o máximo possível. Qual é a dica para cuidar da voz? Você traz no seu Instagram. Ensino pessoas a cantar, falar melhor com técnica vocal. Isso. Deixa uma técnica para a gente aí, que seja útil para todos que nos acompanham. Uma técnica muito simples, que é útil para quando a gente está num dia assim cansado, falou muito, ou se desgastou com o corpo mesmo. Chega no fim do dia, quer recuperar a voz, professores, a gente que trabalha com a voz também, faz a letra Z, né, sonorizada, o S não tem som, o Z tem som, numa nota grave confortável por uns 3 minutinhos. Eu posso demonstrar brevemente aqui. E vai fazendo. 3 minutinhos, inspira, deixa o ar acabar, bem tranquilinho. As pregas vocais elas vão voltando para o prumo, como eu estou acostumando a dizer, é tudo no prumo, assim, né, dentro daquilo que a gente espera de um bom funcionamento da voz. Que bacana. E a tua agenda ao longo do ano, né? Você viaja bastante, se apresenta em locais diferentes, né? Tem bastante estrada aí ao longo desse 2023. Agora deixa eu recordar o que eu tenho daqui para frente, né? O que passou a gente comentou brevemente agora. Em dezembro tem um fim de ano de uma cidade. Eu não sei se eu posso divulgar porque não sou eu que estou organizando, né? Está sendo através de uma produtora que é bem conhecida em Passo Fundo, mas é numa cidade do sul do estado, isso que eu posso adiantar, né? Que eu estou pleiteado para fazer parte do Natal lá, então vai ser um evento assim bem interessante, bem legal. Voltando, essa é a principal que eu lembro. Agora me fugiu a agenda da cabeça. Bem tranquilo, né? O importante é que Passo Fundo tem um representante com essas características e que está levando, né, essa questão. E como nós falávamos na abertura do programa, quem sabe, né, desperte interesse de outras pessoas e a cidade mesmo consiga abarcar uma situação como essa também, né? É verdade. Eu lembrei de uma apresentação de teatro que eu vou fazer, que eu sou diretor musical junto com o ator Thiago Casca. Inclusive, mando um abraço pro meu colega. Ele faz 3 personagens e eu faço um personagem. Eu faço um professor. A gente faz uma peça de educação ambiental, que foi apresentada no passado pela Secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo. Esse ano vai ser apresentado pelo Fundo Municipal de Cultura, em escolas. Ano passado foi em escolas da cidade, esse ano vai ser junto com a Secretaria de Meio Ambiente novamente, que vai chamar as escolas, uma ONG, que é uma ONG onde surgiu uma música que está nessa peça, inclusive, e a Academia de Letras, que está sempre contribuindo com a cultura de Passo Fundo, a gente sabe que são bem atuantes aqui. Que bacana. Júlio Pitã, tenor, professor de canto, participou conosco. Ele até tinha sugerido fazer uma apresentação, né, Janice, na conversa inicial. Em outra oportunidade, tu estiveres aqui conosco, nós vamos oportunizar também com condições mais adequadas aqui para que você possa também mostrar um pouco mais do teu talento. Mas para quem também quer conhecer, pode acessar as suas redes sociais? Sim, com certeza. Chagas Pitã nas minhas redes sociais, CHAGASPITTHAN. Então tem Instagram, tem o Facebook, enfim. Coloca no Google o meu nome lá, Júlio Pitã, que vai aparecer algumas coisinhas assim, bem interessantes. Muito obrigada, Júlio. Sucesso para você, que você tenha aí uma carreira linda, tem muitos atributos, né? Que você possa realmente ter um sucesso reconhecido. Nem todos os artistas hoje conseguem galgar esse espaço. A área artística ela é uma área desafiadora e são muitos talentos, excelentes talentos. E existe uma composição num talento e que você possa encontrar o teu lugar ao sol, é o nosso desejo. Muito obrigado pelo desejo e obrigado pelo espaço aqui também. E sucesso à TV que está iniciando esse ano, né?
Muito bem, ela já está com uma programação que eu fiquei sabendo, tá interessantíssima, assim, essa obrigada. volta dos desenhos animados de manhã, que a gente já não vê mais, né, é realmente um mérito para a televisão, muito bom. Bacana. Sucesso. Muito obrigado, sucesso Obrigada. para você também. Janice, finalizamos mais uma semana, vamos nos preparar para a próxima agora. Verdade, Certamente Álvaro, aproveitar já- o fim de semana para descansar um pouquinho Já estou também. sentindo a tua falta, até segunda. Até segunda-feira. Obrigado pela companhia, Obrigada pela pela parceria ao companhia. longo da semana. Você foi incrível Aproveita o restante do tempo com os teus filhos, que viajarão também no final de semana, né? Amanhã já é o dia do chororô, mas é isso. Muito obrigada, você foi um grande amigo. Hoje muitas pessoas comentaram e fica muito bonito isso, de mostrar aquilo que realmente faz a diferença, uma amizade de verdade. Muito Verdade, obrigada. que bacana. Assim nós encerramos o Contraponto dessa sexta-feira. Nós retornamos ao vivo na próxima segunda, às 7h30 da noite. A todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana.